Eu estava voltando da paróquia quando vi as luzes vermelhas e azuis piscando na minha direção. Era uma terça-feira comum, por volta das 10 da noite. Tinha acabado de celebrar uma missa para um grupo pequeno de fiéis, e meu pensamento estava ainda nas orações que tinha feito, nas palavras que tinha dito do púlpito. Dirigi devagar pela Avenida Paulista, com a batina dobrada no banco ao lado. Foi quando ouvi o som da sirene atrás de mim. Parei o carro na lateral, como sempre fiz. Desliguei o motor, coloquei as duas mãos no volante e esperei. Não tinha medo. Eu era padre, homem de Deus, servidor da comunidade. Que problema poderia haver? Mas quando olhei pelo retrovisor, vi 3 policiais saindo da viatura com as armas em punho. Meu coração disparou. Um deles gritou: "Sai do carro! Agora!" Mãos na cabeça. Obedeci. Abri a porta devagar, levantei as mãos e comecei a sair. Meu corpo tremia, mas eu tentava manter a calma. "Senhor, eu sou padre", eu disse. Um deles riu. Sim, ele riu. "Esse aqui tá fantasiado de padre para enganar a gente", disse olhando para o colega. Senti minhas pernas fraquejarem. Antes que eu pudesse explicar qualquer coisa, um dos policiais me empurrou contra o capô do carro. O metal estava quente, queimava meu rosto. Eles me algemaram. As pessoas passavam. Dezenas delas. Paravam, apontavam, tiravam fotos com os celulares. Eu ouvia os comentários. "Olha lá, pegaram um. Que absurdo, um padre. Será que é padre mesmo?" Minha batina estava jogada no chão, pisoteada. Eu fechei os olhos e tentei rezar, mas as palavras não saíam. Meu nome era Padre Edilson Tavares, e naquela noite, eu era apenas mais um homem negro sendo humilhado em plena via pública. Me levaram para a delegacia. Passei 6 horas numa cela fria, sentado num banco de cimento, sozinho. Ninguém me deu explicação. Ninguém pediu desculpas. Quando finalmente me soltaram, um delegado apenas disse: "Pode ir embora." Como assim, pode ir embora? E tudo aquilo? E a humilhação? Saí dali com a roupa amassada, os punhos doloridos das algemas, e um peso no peito que eu nunca tinha sentido antes. Voltei para casa de madrugada. Tranquei a porta, sentei no sofá e fiquei ali, parado, olhando para o nada. Minha irmã Letícia me ligou de manhã cedo. Ela tinha visto a notícia. "Edilson, o que aconteceu?" Eu não consegui responder. Desliguei o telefone. Nos dias seguintes, a história vazou. Virou manchete nos jornais, nos sites, nas redes sociais. Padre negro é confundido com criminoso e algemado em abordagem policial. Os comentários eram cruéis. Será que ele estava mesmo voltando da igreja? Algo de errado tem nessa história. Por que ele não mostrou os documentos logo? Eu tinha orgulho de tudo que conquistei. Fui o primeiro da minha família a entrar numa universidade. Meu pai era pedreiro, minha mãe empregada doméstica. Estudei à noite, trabalhei de dia, me formei em teologia e me tornei pároco de uma das igrejas mais tradicionais de São Paulo. Eu tinha vencido. Ou pelo menos era isso que eu achava. Mas eu carregava uma ferida antiga. A raiva de ter sido julgado a vida inteira pela cor da minha pele. Lembro de cada olhar desconfiado quando eu entrava numa loja. Lembro de cada segurança que me seguiu pelos corredores. Lembro de cada porteiro que me barrou, mesmo quando eu estava de batina. Eu preguei sobre amor e perdão durante anos, mas no fundo do peito eu guardava rancor. Um rancor que eu escondia atrás das palavras bonitas, das homilias bem construídas, das bênçãos que eu dava. Minha fé era rígida, quase como uma armadura que eu usava para me proteger do mundo. Não admitia fraqueza. Não pedia ajuda. Mantinha distância emocional até dos meus fiéis. Quando alguém vinha me procurar com um problema, eu ouvia, dava conselhos, mas não me envolvia. Eu era o padre, não o amigo. Eu era o líder espiritual, não o ombro para chorar. Minha irmã Letícia sempre dizia: "Edilson, você tá virando duro demais. Deus não quer um soldado, quer um filho." Eu ignorava. Achava que ela não entendia o peso que eu carregava. Achava que minha forma de servir a Deus era a única certa. Mas depois daquela noite, eu comecei a desmoronar. Alguns fiéis me apoiaram. Mandaram mensagens, fizeram orações, vieram me visitar. Mas outros começaram a se afastar. Percebi os olhares diferentes na paróquia. Os sussurros quando eu passava. As pessoas que mudavam de assunto quando eu chegava perto. Senti meu mundo desmoronar. Parei de dormir. Ficava acordado até de madrugada, olhando para o teto,
revivendo aquela cena. As algemas. Os gritos. As risadas. O capô quente queimando meu rosto. Perdi peso. Minha batina ficou larga no corpo. Minha voz sumiu durante as missas. Eu subia no altar, abria a boca para falar, e as palavras saíam fracas, trêmulas. Dom Henrique, meu bispo, me chamou para uma conversa. Foi gentil, mas firme. Edilson, você precisa descansar. Vou te afastar temporariamente das funções. Afastar. Aquela palavra soou como uma condenação. Tentei argumentar, mas ele levantou a mão. Não é punição. É cuidado. Você tá machucado, meu filho. Precisa se curar. Saí do encontro arrasado. Voltei para casa e tranquei a porta. Não quis ver ninguém. Letícia insistiu, tocou a campainha várias vezes, bateu na porta. Edilson, abre. Sou eu. Mas eu não atendi. No dia seguinte, ela usou a chave que eu tinha dado a ela anos atrás, para emergências. Entrou, me encontrou sentado no chão da sala, sem tomar banho, sem comer. Edilson, pelo amor de Deus. Ela tentou me abraçar, mas eu a empurrei. Sai daqui, Letícia. Deixa eu em paz. Ela tentou de novo, e eu gritei. Eu disse para sair. Você não entende nada. Ninguém entende. Minha irmã ficou parada, com os olhos cheios de lágrimas. Tá bom, ela disse baixinho. Mas eu não vou desistir de você. E saiu. Passei semana sozinho. A casa virou um lugar escuro, sujo, sem vida. Eu não abria as cortinas. Não atendia o telefone. Não lia as mensagens. Comia apenas quando a fome apertava demais, e mesmo assim era qualquer coisa: pão velho, biscoito, água. Parei de rezar. Parei de ler a Bíblia. Parei de acreditar que alguma coisa fazia sentido. Numa madrugada, sentado no chão da sala vazia, olhei para o crucifixo na parede. Aquele mesmo crucifixo que minha mãe tinha me dado no dia da minha ordenação. Ela tinha morrido 5 anos antes, mas eu ainda conseguia ouvir a voz dela. Meu filho, você agora pertence a Deus. Cuida bem dessa missão. E eu tinha tentado. Deus sabe que eu tinha tentado. Mas naquela madrugada, olhando para a cruz, senti uma revolta que nunca tinha sentido. Por que o Senhor permite isso? Gritei no silêncio. Eu dediquei minha vida inteira a ti. Abri mão de tudo. De família, de filhos, de uma vida normal. E é assim que sou tratado. Minha voz ecoava pela casa. Onde estava o Senhor quando aqueles homens me humilharam? Onde estava quando me jogaram naquela cela? Levantei, arranquei a batina que estava sobre a cadeira e joguei contra a parede. Chorei até não ter mais lágrimas. Meu corpo tremia, meu peito doía, minha cabeça latejava. Sentia que minha fé era uma mentira. Que eu tinha servido a um Deus que não me via, que não me protegia. Pensei em abandonar tudo. Em fugir para bem longe, começar do zero, ser outra pessoa. Mas ao mesmo tempo, sentia um vazio tão profundo que nem sabia mais quem eu era sem aquilo tudo. Sem a batina, sem a igreja, sem a missão. Quem era Edilson Tavares fora do altar? Apenas mais um homem negro, quebrado, perdido. Sentei no chão de novo e fiquei ali, respirando fundo, tentando encontrar um fio de esperança. Os dias seguintes foram um borrão. Eu acordava, ficava deitado olhando pro teto, dormia de novo. Não tinha força para nada. Foi quando Letícia voltou. Ela não tocou a campainha dessa vez. Usou a chave de novo e entrou direto. Me encontrou no mesmo lugar, no chão da sala. Ela não disse nada. Apenas se ajoelhou ao meu lado e me abraçou. Eu estava sujo, fedendo, acabado. Mas ela me abraçou mesmo assim. Você não precisa ser forte agora, Edilson, ela disse baixinho. Só precisa deixar Deus te carregar. Aquilo me quebrou de vez. Comecei a chorar como uma criança. Chorei pelos anos de orgulho, pela raiva que eu guardei, pela solidão que eu escolhi. Chorei pela humilhação que sofri, pelo preconceito que eu carreguei nas costas a vida toda. Chorei porque eu não conseguia mais fingir que estava bem. Letícia começou a orar. Rezou o terço, devagar, com a voz calma. Eu apenas repeti em silêncio, com a voz engasgada. Quando chegou no final, ela disse: "Vamos pedir juntos." E nós dois, ali no chão, de mãos dadas, sussurramos: "Nossa Senhora Aparecida, eu preciso de um sinal. Eu preciso saber que ainda existo para ti." Foram 3 dias em silêncio absoluto depois daquela oração.
3 dias em que o tempo parecia escorrer devagar pela minha pele. Eu sentia uma exaustão diferente, quase como se todo meu corpo estivesse se recompondo, como se depois de tanto tempo fingindo que era de ferro, agora pudesse finalmente ser de carne. Levantava da cama, caminhava pela casa, olhava a batina caída no chão e me perguntava se algum dia voltaria a vesti-la com orgulho. Naquele ritmo lento, comecei a notar pequenas coisas. O cheiro do café passando na cozinha ao amanhecer, a luz suave entrando pela fresta da cortina, o som delicado da voz da minha irmã orando baixinho no quarto ao lado. Foram dias marcados por uma delicada sensação de espera, como se algo estivesse prestes a acontecer, mesmo que nada fora do comum se mostrasse diante dos meus olhos. De repente, o telefone tocou. Era muito cedo. O visor mostrava um número desconhecido. Atendimento automático. Pensei em deixar tocar, mas naquele instante senti que precisava atender. Do outro lado da linha, uma voz firme se apresentou. Padre Edilson, aqui é a doutora Mariana Costa, advogada. Vi sua história na TV, li o que escreveram sobre o senhor, e quero ajudar. O senhor não vai passar por isso sozinho. Ela explicou que tinha visto as imagens das câmeras de segurança da avenida. Disse que o material mostrava claramente que eu havia obedecido todas as ordens, que não havia nada em minha postura que indicasse agressividade ou tentativa de fuga. Padre, já entrei com pedido de revisão do processo. Quero que saiba que existem pessoas que acreditam na sua inocência. Enquanto ela falava, vi meu reflexo na janela. Olhos fundamente marcados pelo cansaço, rosto envelhecido alguns anos em poucos dias. No entanto, algo no tom daquela mulher me reacendeu uma esperança discreta. Não era euforia, não era alívio, mas um fio de certeza de que eu não estava completamente sozinho no caminho. Quando desliguei, Letícia correu para ver quem era. Alguém importante. Eu apenas balancei a cabeça. Acho que sim, Letícia. Acho que, de algum jeito, Nossa Senhora mandou ajuda. Ela sorriu e me envolveu com um abraço apertado, daqueles que dizem mais do que 1000 palavras. No dia da audiência, o céu estava encoberto, uma garoa fina desenhava fios prateados no vidro do carro. Vesti novamente a batina. O tecido ainda guardava marcas do chão, do capô do carro, da vida tumultuada daqueles dias, mas por algum motivo, senti que precisava vesti-la. Sentei no banco ao lado da advogada Mariana, minhas mãos trêmulas segurando um pequeno terço. A sala de audiência era fria. O juiz, uma mulher de olhar severo e voz calma. Ao lado dela, 2 representantes da polícia, os mesmos que haviam me abordado. Mariana expôs cada fato, mostrou cada segundo das gravações, falou de forma serena, incisiva e irrefutável. Por um instante, o silêncio tomou conta da sala. Foi então que a juíza, após consultar alguns papéis, me encarou nos olhos. Eu não costumo dizer isso em audiências, começou, sua voz ganhando um tom levemente emocionado. Mas sinto que devo declarar aqui, sou devota de Nossa Senhora Aparecida há 30 anos. Hoje de manhã, antes de sair de casa, acendi uma vela pedindo que ela me mostrasse onde está a justiça. Quando vi o nome do Senhor neste processo, algo dentro de mim ressoou fundo. Ela fez uma pausa, respirando fundo, depois continuou. Padre Edilson, o senhor será plenamente absolvido, e os responsáveis responderão por abuso de autoridade e racismo. Desabei ali mesmo, incapaz de conter o choro silencioso. Mariana apertou minha mão, Letícia chorava do lado de fora. Saí do tribunal tremendo, com o olhar perdido, sentindo uma leveza estranha, como se um peso gigantesco tivesse sido arrancado dos meus ombros. Não era apenas justiça. Era redenção. Talvez você já tenha sentido algo parecido. Aquele momento em que tudo parece perdido e, de repente, um sinal, uma palavra, uma presença inesperada devolve o fôlego que faltava. O retorno à paróquia foi mais silencioso do que eu esperava. Nos primeiros dias, as pessoas me olhavam com cautela, algumas com desconfiança, outras com uma admiração diferente. Eu sentia as marcas do que vivia impressas no corpo e na alma, não as escondia. Pelo contrário, permitia que todos vissem, sem armadura. No primeiro domingo após a minha absolvição, pedi ao bispo para falar à comunidade. O altar estava mais iluminado que o usual. Talvez fosse a emoção ou o efeito da luz da manhã, não sei. Senti minhas pernas tremerem quando subi os degraus, mas respirei fundo e olhei nos olhos de cada pessoa. Pela primeira vez, falei sem medo de expor minha dor. Meus irmãos, aprendi nestas semanas o quanto é difícil admitir que somos frágeis. Passei anos acreditando que precisaria ser de pedra para servir a Deus e a vocês. Mas descobri que até o mais rígido entre nós pode se quebrar. Não sou mais o mesmo. E peço perdão, publicamente, a todos que afastei pela minha dureza,
inclusive a minha própria irmã Letícia. Desci do altar e fui recebido com um longo abraço dela. Foi um choro coletivo, um calor humano que atravessou aquelas paredes frias por muitos domingos. Depois do culto, comecei a procurar cada um que um dia senti ter afastado por rigor, por frieza, por não me permitir ser próximo. Pedi perdão, ouvi histórias de dor, vergonha, insegurança e esperança. Comecei, então, um grupo de acolhimento na paróquia. Vi pessoas que também tinham sido vítimas da injustiça, do preconceito, da violência, aparecerem ali pela primeira vez. Vi olhares tímidos, vozes sussurradas, mãos trêmulas segurando xícaras de café. Cada relato, cada lágrima, cada abraço naquele grupo parecia testemunhar silenciosamente a presença de algo maior, uma força capaz de sustentar qualquer um de nós, por mais fraco que se sentisse. Comecei a pregar sobre vulnerabilidade, sobre a coragem de admitir nossas fraquezas. Deixei de lado a necessidade de ser o exemplo inatingível. Passei a ser, simplesmente, um homem tentando encontrar sentido no sofrimento, como todos ao meu redor. Certa noite, depois de um desses encontros, um jovem se aproximou e sussurrou: "Padre, eu achava que nunca seria aceito aqui, nem sequer por Deus. Mas hoje vi que até o senhor já se sentiu quebrado." Segurei a mão dele e disse: "É aí que começa tudo, no momento em que admitimos nossa dor." O tempo foi trazendo de volta pequenas alegrias. Voltei a sorrir ao ver uma criança correr pelo corredor da igreja, a agradecer pelo cheiro do pão fresco na cozinha da paróquia, pelo telefonema de um amigo distante, pela simples luz do entardecer filtrada pelas janelas coloridas. Hoje, quando olho para trás, vejo que minha fé não me livrou do sofrimento, mas me sustentou dentro dele. Percebi que Deus não quer soldados inabaláveis. Quer filhos verdadeiros, capazes de chorar, perdoar, pedir ajuda e recomeçar. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? Será que, no fundo, todos nós não estamos procurando por esse mesmo abraço, aquele que nos lembra que, apesar de tudo, ainda pertencemos a alguém maior do que nossas dores? Vinha da ausência de problemas. Era uma paz que vinha da certeza de que, acontecesse o que acontecesse, eu nunca mais estaria sozinho. Nos meses seguintes, algo em mim mudou de forma profunda e definitiva. Não era apenas alívio pela absolvição ou gratidão pela justiça feita. Era uma transformação silenciosa, como se cada célula do meu corpo tivesse aprendido uma nova linguagem, a da humildade genuína. Passei a acordar mais cedo, não por obrigação, mas por vontade de conversar com Deus de um jeito diferente. Não mais exigindo respostas, não mais cobrando proteção. Apenas agradecendo por estar vivo, por ter sobrevivido àquele abismo. Minhas orações ficaram mais simples, quase infantis. Obrigado por mais um dia. Obrigado por não me deixar sozinho. O grupo de acolhimento cresceu. Semana após semana, pessoas novas apareciam. Uma mãe que havia perdido o filho em uma abordagem policial violenta. Um jovem que tinha sido preso injustamente e passou anos tentando limpar seu nome. Uma mulher idosa que carregava o peso do preconceito sofrido a vida inteira. Cada história me lembrava que minha dor não era única, mas fazia parte de algo muito maior. Certa tarde, enquanto organizávamos as cadeiras para o encontro, uma senhora de cabelos brancos e olhar cansado se aproximou. Ela segurava uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida nas mãos. "Padre, posso falar com o senhor?" Convidei-a para sentar. Ela respirou fundo e começou: "Eu vi sua história na TV. Vi o senhor sendo humilhado. E sabe o que pensei? Que se até um padre passa por isso, então eu não estou sozinha." Aquelas palavras me atingiram com uma força inesperada. Percebi que minha história não era mais só minha. Tinha se tornado testemunho vivo para outras pessoas. Não era sobre mim. Era sobre todos nós, sobre a dor compartilhada, sobre a força que encontramos uns nos outros. Comecei a visitar comunidades mais afastadas, favelas, periferias. Lugares onde a presença da igreja era rara. Levava apenas minha batina, meu terço e a disposição de ouvir. Sentava nas calçadas, bebia café em copos de plástico, abraçava crianças descalças. Não ia para pregar, ia para aprender. Foi numa dessas visitas que conheci Dona Maria, uma mulher de quase 70 anos que morava sozinha num barraco de madeira. Ela me ofereceu um café aguado e contou sua vida. Tinha criado 6 filhos sozinha, perdido 2 para a violência, visto os outros se afastarem. "Mas eu não perdi a fé, padre", disse ela com os olhos brilhando. "Nossa Senhora nunca me abandonou. Quando tudo estava ruim, eu olhava para a imagem dela e sentia que alguém estava comigo." Saí daquela casa envergonhado. Envergonhado porque durante tanto tempo eu tinha me achado forte,
superior, quando na verdade era gente como Dona Maria que carregava a fé verdadeira. A fé que resiste, que permanece, que não desiste mesmo quando tudo desmorona. Voltei à paróquia naquela noite e fiquei sozinho no altar. Ajoelhei diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida e chorei. Não de tristeza, mas de gratidão. Gratidão por ter sido quebrado, por ter caído, por ter sido forçado a largar a armadura. Porque foi só quando eu perdi tudo que consegui enxergar o essencial. Comecei a falar mais abertamente sobre racismo nas minhas homilias. Não com raiva, mas com clareza. Falei sobre as feridas que carregamos, sobre a necessidade de nomear o mal para poder combatê-lo, sobre a importância de olharmos uns para os outros com compaixão genuína. Alguns fiéis se incomodaram. Disseram que igreja não era lugar para falar de política. Mas eu segui. Porque percebi que o evangelho sem justiça é vazio. Minha irmã Letícia se tornou minha maior parceira nesse trabalho. Ela coordenava os encontros, acolhia as pessoas, organizava campanhas de arrecadação para famílias em situação de vulnerabilidade. Um dia ela me disse: Edilson, você finalmente deixou de ser aquele homem travado que eu conhecia. Agora você é de verdade. Abracei-a com força. Obrigado por nunca ter desistido de mim. Os processos contra os policiais avançaram. Mariana Costa continuou me representando, mas agora não era apenas sobre mim. Outros casos vieram à tona, outras vítimas encontraram coragem para denunciar. Vi que minha dor tinha aberto caminho para que outras pessoas também fossem ouvidas. Certa noite, recebi a ligação de um dos policiais envolvidos. Ele pediu para conversar. Hesitei, mas aceitei. Nos encontramos numa praça, longe de olhares curiosos. Ele estava nervoso, suava frio. Padre, eu preciso pedir perdão. O que fiz foi errado. Eu deixei o preconceito guiar minhas ações. Não consigo dormir pensando no que fiz com o Senhor. Olhei para aquele homem e vi apenas mais um ser humano quebrado, carregando sua própria dor. Respirei fundo e disse: eu perdoo. Não porque você merece, mas porque eu preciso. Perdoar é a única forma de eu seguir em paz. Ele chorou ali na minha frente. Rezamos juntos. E quando nos despedimos, senti que uma última corrente tinha se partido dentro de mim. Os anos que se seguiram foram marcados por um equilíbrio delicado entre recordar e reconstruir. Não esqueci o que vivi, mas aprendi a carregar aquelas memórias sem que elas me consumissem. A cicatriz permaneceu, mas deixou de doer a cada movimento. A paróquia se transformou num espaço de acolhimento real. Não era mais apenas um lugar de ritos e tradições. Era refúgio. Era lar. Pessoas que nunca tinham pisado numa igreja começaram a frequentar nossos encontros. Não vinham pela liturgia. Vinham pela escuta, pelo abraço, pela certeza de que ali, ninguém seria julgado. Criei um projeto chamado Fé em Movimento. A proposta era simples: levar a presença da igreja para onde ela nunca tinha ido. Visitávamos presídios, hospitais, abrigos, comunidades carentes. Não levávamos sermões prontos. Levávamos presença. Sentávamos com as pessoas, ouvíamos suas histórias, orávamos juntos. Muitas vezes, eram eles que me ensinavam sobre fé, sobre resistência, sobre esperança. Numa dessas visitas, conheci um jovem chamado Rafael. Ele tinha apenas 19 anos e estava preso por um crime que não cometeu. Esperava julgamento havia 2 anos. Quando me viu entrar na cela, ele riu com amargura. Padre, o senhor veio me salvar. Sentei ao lado dele e respondi: não. Vim aprender com você. Ele franziu a testa, confuso. Aprender o quê? Eu disse: a continuar acreditando quando tudo diz para desistir. Conversamos por horas. Rafael me contou sobre os sonhos que tinha antes de ser preso, sobre a mãe que visitava todo mês mesmo doente, sobre a fé que ainda resistia em algum canto do peito. Quando saí dali, levei comigo a certeza de que Deus estava naquela cela fria tanto quanto estava no altar da minha igreja. Continuei acompanhando o caso de Rafael. Mariana Costa aceitou defendê-lo. Meses depois, ele foi inocentado. No dia em que saiu da prisão, ele foi direto para a paróquia. Abraçou-me chorando. Padre, o senhor não desistiu de mim. Eu segurei o rosto dele com as mãos e disse: Rafael, foi você quem me ensinou a não desistir. Essas experiências me ensinaram que fé não é ausência de dúvida. Fé é insistir mesmo quando a dúvida grita mais alto. É acreditar que existe luz mesmo no meio da escuridão mais densa. É confiar que, de alguma forma, tudo tem propósito, mesmo quando não conseguimos enxergar. Minha relação com Deus mudou completamente.
Não o via mais como juiz severo ou protetor distante. Via como companhia constante, presença silenciosa que caminha ao lado, que sofre junto, que celebra junto. Minhas orações viraram conversas. Falava com ele como falava com um amigo próximo. Às vezes reclamava. Às vezes agradecia. Às vezes só ficava em silêncio. Um domingo, durante a homilia, compartilhei algo que tinha aprendido. Irmãos, durante muito tempo eu achei que servir a Deus era ser perfeito. Mas descobri que servir a Deus é ser verdadeiro. É mostrar nossas feridas, é admitir nossas falhas, é pedir ajuda. Porque é justamente nas nossas fraquezas que Deus se manifesta com mais força. Vi lágrimas em muitos rostos naquela manhã. Depois da missa, dezenas de pessoas vieram falar comigo. Contaram suas próprias histórias de dor, de vergonha, de medo. E eu apenas ouvi, abracei, orei. Não tinha respostas mágicas. Tinha apenas presença. Letícia, que nunca me deixou mesmo nos momentos mais difíceis, tornou-se minha conselheira mais próxima. Ela me ajudava a enxergar quando eu estava voltando aos velhos padrões de rigidez. Edilson, respira. Você não precisa carregar o mundo sozinho. E eu respirava. Aprendi a dividir o peso, a pedir ajuda, a aceitar que nem sempre eu tinha que ser o forte. Certo dia, recebi um convite para dar uma palestra numa universidade. O tema era Fé e Justiça Social. Aceitei com certo receio. Não me considerava palestrante. Mas quando subi naquele palco e vi centenas de jovens olhando para mim com expectativa, senti que tinha algo a dizer. Falei sobre minha história. Sobre a abordagem policial, sobre a humilhação, sobre a crise de fé, sobre a reconstrução. Falei sobre racismo, sobre desigualdade, sobre a necessidade de lutarmos por um mundo mais justo. E terminei dizendo: a fé verdadeira nos move para fora de nós mesmos. Nos coloca de frente com a dor do outro. E nos desafia a sermos parte da solução. A sala explodiu em aplausos. Muitos jovens vieram me procurar depois. Queriam se voluntariar no grupo de acolhimento, queriam ajudar nas visitas às comunidades. Vi ali uma nova geração de pessoas comprometidas com a transformação. E senti esperança. À noite, sozinho no meu quarto, ajoelhei diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Obrigado, sussurrei. Obrigado por não me deixar onde eu estava. Obrigado por me quebrar para me reconstruir melhor. Senti uma paz profunda tomar conta de mim. Não era uma paz que vinha da ausência de problemas. Era uma paz que vinha da certeza de que, acontecesse o que acontecesse, eu nunca mais estaria sozinho. Com o passar do tempo, aprendi a reconhecer os sinais sutis da presença divina no cotidiano. Não eram mais apenas os grandes milagres que me impressionavam, mas as pequenas graças escondidas nos detalhes. O sorriso de uma criança na rua, a ligação inesperada de um amigo, o café quentinho numa manhã fria, o abraço sincero de alguém que precisava tanto quanto eu. A paróquia se tornou um organismo vivo, pulsante. Cada pessoa que chegava trazia consigo uma história, uma dor, uma esperança. E eu, que antes me mantinha distante para preservar minha autoridade, agora me permitia ser tocado por cada relato. Chorava com quem chorava, ria com quem ria, permanecia em silêncio com quem não tinha palavras. Certa manhã, enquanto preparava a igreja para a missa, encontrei um bilhete dobrado sobre o altar. Abri com cuidado. A letra era trêmula, irregular. Padre Edilson, obrigado por me ensinar que Deus também chora com a gente. Pela primeira vez em anos, eu consegui rezar de novo. Não tinha assinatura. Guardei aquele papel no bolso e o carreguei comigo o dia inteiro, como lembrança de que meu propósito tinha mudado. Não era mais impressionar, era alcançar. O trabalho nas periferias se intensificou. Formamos uma rede de voluntários que visitavam famílias, levavam alimentos, ofereciam apoio jurídico, ajudavam crianças com os estudos. Mas o mais importante era a escuta. Sentávamos nas casas humildes, bebíamos água em copos desemparelhados, ouvíamos histórias de sobrevivência e resistência. Foi numa dessas visitas que conheci seu Joaquim, um homem de 82 anos que morava sozinho numa casa de 2 cômodos. Ele tinha sido pedreiro a vida toda, construído prédios imensos na cidade, mas nunca teve casa própria até os 70 anos. Quando perguntei como ele mantinha a fé depois de tanta luta, ele sorriu e disse: Padre, fé não é ter certeza de que vai dar certo. Fé é continuar construindo mesmo quando parece que vai desabar. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça por semanas. Seu Joaquim, com sua vida simples e suas mãos calejadas, tinha compreendido algo que eu, com toda a minha teologia, tinha levado anos para aprender. A fé é verbo. É ação.
É movimento constante em direção ao amor, mesmo quando o caminho está escuro. Comecei a incluir esses testemunhos nas minhas homilias. Não falava apenas das Escrituras. Falava de Dona Maria, de Rafael, de seu Joaquim. Falava das pessoas reais que encontrava nas ruas, que me ensinavam sobre Deus de formas que nenhum livro conseguiria. A igreja se encheu de rostos novos. Gente que nunca tinha se sentido digna de pisar ali. Gente que achava que Deus era só para os perfeitos. Meu bispo, Dom Henrique, me chamou novamente. Desta vez, o encontro foi diferente. Ele sorriu ao me ver entrar. Edilson, tenho recebido muitos relatos sobre o trabalho que você está fazendo. Estou impressionado com a transformação. Respirei aliviado. Dom Henrique, eu precisei quebrar para aprender a servir de verdade. Ele assentiu. Às vezes, Deus precisa nos derrubar para nos levantar de outro jeito. Os processos contra os policiais foram finalmente concluídos. Todos foram condenados por abuso de autoridade e racismo. A sentença trouxe um alívio, mas não euforia. Porque eu já tinha aprendido que justiça humana, por mais importante que seja, não cura sozinha. A cura verdadeira vem do perdão, da reconciliação, do amor que escolhemos exercer mesmo quando dói. Alguns meses depois, recebi outra ligação inesperada. Era a mãe de um dos policiais condenados. Ela pediu para me encontrar. Aceitei, embora meu coração batesse acelerado. Nos encontramos num café pequeno, discreto. Ela estava visivelmente abatida, com os olhos inchados de tanto chorar. Padre, eu não sei nem como começar, ela disse com a voz embargada. Meu filho errou. Errou feio. Mas ele era um bom menino, sabe? Foi o preconceito que o transformou nisso. Eu falhei como mãe. Segurei a mão dela sobre a mesa. A senhora não falhou. Vivemos numa sociedade que ensina o preconceito desde cedo. Mas sempre há tempo para mudar. Ela chorou. Contou que o filho estava fazendo terapia na prisão, que tinha pedido para ela me procurar, que queria se desculpar novamente, mas tinha vergonha. Diga a ele que eu perdoei de verdade. E que quando sair, se quiser conversar, eu estarei aqui. Ela me abraçou com força. O senhor é um homem de Deus mesmo, padre. Saí daquele encontro com o coração leve. Percebi que o perdão não era um ato único, mas um processo contínuo. Cada vez que eu escolhia não alimentar a raiva, cada vez que eu escolhia enxergar a humanidade onde antes via apenas inimigos, eu me libertava um pouco mais. À noite, sentado na varanda da casa paroquial, olhei para o céu estrelado. Lembrei da noite em que fui algemado, do capô quente do carro queimando meu rosto, da humilhação pública. Lembrei da cela fria, do desespero, da vontade de desistir. E então olhei para onde eu estava agora. Em paz, reconciliado, útil. O contraste era assombroso. Senhor, orei baixinho, obrigado por não me dar o que eu pedia, mas o que eu precisava. Obrigado por me quebrar para me ensinar a ser inteiro de verdade. Uma brisa suave tocou meu rosto. E naquele silêncio da noite, senti que não estava falando sozinho. Os meses seguintes trouxeram uma rotina cheia de propósito. Acordava cedo, rezava o terço enquanto caminhava pelo jardim da paróquia, preparava as atividades do dia. Mas agora tudo tinha um sabor diferente. Não era obrigação. Era alegria genuína. Cada tarefa, por mais simples que fosse, carregava um sentido profundo. O grupo de acolhimento continuou crescendo. Tivemos que mudar para um salão maior. Pessoas de todas as idades, de todas as origens, se reuniam semanalmente para compartilhar suas dores e suas vitórias. Criamos rodas de conversa, oficinas de geração de renda, apoio psicológico gratuito. A igreja deixou de ser apenas templo. Virou centro comunitário, ponto de encontro, casa de todos. Uma das histórias que mais me marcou foi a de Clarice, uma jovem de 23 anos que tinha sido vítima de violência doméstica. Ela apareceu num dos encontros com o rosto inchado, tentando esconder os hematomas com maquiagem. Sentou no fundo da sala, calada, abraçando a própria bolsa como se fosse um escudo. Ao final do encontro, ela se aproximou timidamente. Padre, eu posso conversar com o senhor? Fomos para uma sala mais reservada. Ela desabou. Contou anos de agressões, de medo, de tentativas frustradas de sair daquela relação. Eu achava que Deus tinha me abandonado, ela disse chorando. Achava que eu merecia sofrer. Segurei as mãos dela. Clarice, Deus nunca abandona ninguém. E você não merece sofrer. Ninguém merece. Conectamos ela com a advogada Mariana Costa, que já tinha se tornado parceira constante do nosso trabalho.
Em poucas semanas, Clarice conseguiu medida protetiva, abrigo seguro e acompanhamento psicológico. Meses depois, ela voltou ao grupo. Estava diferente. Sorridente, de cabeça erguida. Padre, eu renasci. É como se eu tivesse morrido e voltado à vida. Essas transformações me lembravam constantemente de que Deus age através das pessoas. Não é mágica. É gente cuidando de gente. É mão estendida, abraço apertado, palavra no tempo certo. É amor em ação. Comecei a escrever. Não tinha pretensão de virar escritor, mas sentia necessidade de registrar tudo o que estava vivendo. Escrevi sobre a abordagem policial, sobre a crise de fé, sobre o processo de reconstrução. Escrevi sobre as pessoas que encontrei no caminho, sobre as lições que aprendi. Um amigo sugeriu que eu publicasse. Hesitei, mas acabei aceitando. O livro se chamou Fé em Carne Viva, um testemunho de queda e redenção. Não esperava repercussão. Achei que seria lido por meia dúzia de conhecidos. Mas a história tocou muita gente. Recebi mensagens de todo o país. Pessoas contando suas próprias histórias, agradecendo por eu ter tido coragem de me expor, dizendo que se sentiram menos sozinhas. Uma das mensagens que mais me emocionou foi de um jovem seminarista negro. Ele escreveu: Padre Edilson, eu estava pensando em desistir da vocação. Achava que não tinha espaço para gente como eu na igreja. Mas seu livro me mostrou que é possível. Que a gente pode ser padre sem deixar de ser quem a gente é. Obrigado por existir. Chorei ao ler aquelas palavras. Percebi que minha dor tinha se tornado ponte para outras pessoas. Que minha história não era só minha. Era coletiva. Era de todos os que já foram julgados pela cor da pele, pela origem, pela condição social. Era de todos os que já se sentiram pequenos diante de um sistema que esmaga. Fui convidado para palestras, entrevistas, debates. No começo, sentia um desconforto. Não queria virar celebridade. Mas entendi que cada espaço era uma oportunidade de plantar sementes. De falar sobre racismo, sobre justiça, sobre a fé que transforma. Aceitei os convites, mas sempre com cuidado, nunca me afastar da base. Nunca esquecer de onde vim e para quem eu servia. Continuei visitando as periferias, os presídios, os hospitais. Continuei sentando no chão das casas humildes, ouvindo histórias, orando com as pessoas. Porque era ali, nesses lugares esquecidos, que eu sentia Deus mais perto. Não nos espaços glamourosos, mas nas margens, onde a vida pulsa com mais verdade. Minha irmã Letícia se tornou coordenadora geral dos projetos sociais da paróquia. Ela tinha um dom especial para organizar, para mobilizar, para fazer as coisas acontecerem. Trabalhávamos juntos diariamente. E nossa relação, que tinha sido abalada pela minha rigidez, agora era fonte de alegria e força. Certo dia, enquanto organizávamos uma campanha de arrecadação, ela parou e me olhou com um sorriso. Sabe, Edilson, eu sempre soube que você tinha esse lado. Só precisava deixar ele aparecer. Abracei-a. Obrigado por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia. Ela riu. Família não desiste, irmão. Nunca. À medida que os anos passavam, percebi que minha missão tinha se expandido. Não era mais apenas celebrar missas e administrar sacramentos. Era ser presença viva do amor de Deus nos lugares onde esse amor era mais necessário. Era denunciar injustiças, acolher feridas, celebrar vitórias pequenas que, no fundo, eram imensas. Olhando para trás, via claramente o fio condutor de tudo. A abordagem policial, por mais dolorosa que tenha sido, me tirou do lugar de conforto. Me forçou a encarar minhas próprias feridas, meu próprio preconceito contra mim mesmo, minha própria dureza. E ao quebrar minha armadura, permitiu que eu finalmente me tornasse quem eu deveria ser desde o início. Não um soldado de Deus, mas um filho. Não um juiz dos pecadores, mas um companheiro de caminhada. Hoje, quando olho no espelho, vejo um homem diferente daquele que era antes. As marcas do tempo estão mais visíveis, os cabelos grisalhos aumentaram, as rugas ao redor dos olhos se aprofundaram. Mas há algo novo no olhar, uma serenidade que não estava lá antes. Uma paz que não vem da ausência de tempestades, mas da certeza de que posso atravessá-las. A paróquia se tornou referência de acolhimento na região. Pessoas viajam de longe para participar dos nossos encontros, não porque temos uma estrutura grandiosa ou programas sofisticados, mas porque encontram ali algo raro, aceitação sem julgamento. Um espaço onde podem ser frágeis sem vergonha. Recentemente, criamos um projeto chamado Pontes. A ideia surgiu de uma conversa com jovens da comunidade que se sentiam divididos entre mundos,
O mundo da favela e o mundo da cidade formal, o mundo da fé e o mundo das ruas, o mundo dos sonhos e o mundo das limitações impostas. Padre, a gente não cabe em nenhum lugar, disse um deles. E eu respondi, então vamos criar um lugar onde todos caibam. O projeto oferece mentoria, bolsas de estudo, cursos profissionalizantes e, principalmente, esperança. Esperança de que é possível sonhar mesmo quando tudo ao redor grita que não. Vi jovens que estavam à beira do crime descobrirem talentos em música, em arte, em tecnologia. Vi meninas que achavam que seu destino era engravidar cedo e abandonar os estudos e entrarem em universidades. Vi transformações que só podem ser explicadas pela força do amor coletivo. Um desses jovens, o Tiago, me procurou há alguns meses. Ele tinha 17 anos e os olhos mais cansados que eu já tinha visto em alguém tão novo. Padre, eu tô perdido. Meu irmão morreu mês passado, bala perdida. Minha mãe tá doente. Eu não aguento mais. Sentamos no banco da praça, em frente à igreja. Não falei nada por um longo tempo. Apenas fiquei ali, ao lado dele, compartilhando o silêncio. Depois de um tempo, ele perguntou: como o senhor faz para não desistir? Respirei fundo. Tiago, eu já desisti. Já quis sumir, já achei que não valia a pena. Mas descobri que a gente não precisa ser forte o tempo todo. A gente só precisa dar um passo de cada vez. E quando não conseguir dar o passo sozinho, deixar alguém segurar sua mão. Tiago hoje faz parte do projeto. Ajuda outros jovens, compartilha sua história, estuda à noite. Ainda carrega a dor da perda, ainda luta contra a revolta. Mas não está mais sozinho. E isso faz toda a diferença. Continuo visitando Rafael na comunidade onde ele mora. Depois que saiu da prisão, ele conseguiu emprego numa oficina mecânica e está terminando os estudos. Toda vez que nos encontramos, ele me abraça com força. Padre, o Senhor salvou minha vida. E eu sempre respondo, Rafael, quem me salvou foi você. Você me ensinou que vale a pena acreditar. Dona Maria, aquela senhora que conheci no barraco de madeira, faleceu no ano passado. Fiz o enterro. A igreja estava cheia. Gente simples, humilde, que amava aquela mulher. Durante a homilia, contei a história dela, falei sobre sua fé inabalável, sobre a forma como ela enfrentou a vida com dignidade. Dona Maria nunca teve muito, eu disse. Mas tinha o essencial, amor. E é isso que fica, é isso que nos transforma. Seu Joaquim continua firme, construindo a vida um dia de cada vez. Virou voluntário do projeto e ensina marcenaria para os jovens. Padre, eu construí prédios a vida toda. Agora quero construir gente, ele me disse sorrindo. E está fazendo exatamente isso. Minha relação com minha irmã Letícia se fortaleceu a cada dia. Ela é meu porto seguro, minha conselheira, minha parceira. Sempre que sinto que estou voltando aos velhos padrões de dureza, ela me puxa de volta. Respira, Edilson. Você não precisa carregar tudo sozinho. E eu respiro. E divido. E agradeço por ter alguém que me ama o suficiente para me corrigir. Os policiais que me abordaram cumpriram suas penas. Um deles me escreveu da prisão, pedindo perdão novamente. Respondi a carta. Disse que o perdão já tinha sido dado, mas que agora era responsabilidade dele se reconstruir. Disse que Deus sempre oferece uma segunda chance para quem está disposto a mudar de verdade. Às vezes, em noites silenciosas, sento na varanda e releio aquele bilhete que encontrei no altar. Obrigado por me ensinar que Deus também chora com a gente. Essa frase resume tudo o que aprendi. Deus não é distante. Não é indiferente. Ele está aqui, no meio da nossa dor, chorando conosco, segurando nossa mão, nos sustentando quando achamos que vamos cair. Aprendi que fé verdadeira não é blindagem contra o sofrimento. É companhia dentro dele. É força para continuar quando tudo diz para parar. É certeza de que, mesmo nos vales mais escuros, não estamos sozinhos. Aprendi que servir a Deus não é sobre ser perfeito. É sobre ser verdadeiro. É mostrar nossas feridas, admitir nossas falhas, pedir ajuda. Porque é justamente nas rachaduras que a luz entra. Aprendi que o amor não é sentimento vago. É decisão concreta. É escolher perdoar quando a raiva parece mais fácil. É escolher ficar quando a fuga parece mais segura. É escolher acreditar quando a dúvida grita mais alto. E aprendi que minha história, com toda sua dor e toda sua beleza, não é só minha. É de todos os que já foram humilhados, julgados, esquecidos. É de todos os que já caíram e tiveram que aprender a se levantar. É de todos os que ainda buscam sentido no meio do caos.
Quando subo ao altar agora, não sinto mais o peso da obrigação de ser exemplo intocável. Sinto a leveza de ser testemunha. Testemunha de que é possível cair e levantar. De que é possível quebrar e se reconstruir. De que é possível perder tudo e descobrir o essencial. Olho para os rostos dos fiéis e vejo histórias. Vejo dores escondidas, esperanças tímidas, fés vacilantes. E em vez de pregar do alto, desço. Caminho entre eles. Toco seus ombros. Olho nos seus olhos. Estou aqui com vocês, digo sem palavras. Eu também já estive perdido. Eu também já quis desistir. Mas estamos juntos nessa caminhada. As homilias mudaram completamente. Não recito apenas versículos decorados. Conto histórias reais. Falo de Dona Maria, de Rafael, de Tiago, de seu Joaquim, de Clarice. Falo das pessoas que me ensinaram o que os livros de teologia não conseguiram. E vejo lágrimas, sorrisos, acenos de reconhecimento. Porque todos nós carregamos feridas parecidas. Todos nós buscamos o mesmo abraço. Outro dia, uma mulher se aproximou após a missa. Ela segurava a mão de uma criança pequena. Padre, meu filho perguntou se Deus ama todo mundo mesmo. Ele ouviu na escola que Deus só ama quem é bonzinho. Ajoelhei na altura do menino. Deus ama todo mundo, sempre. Não importa se você erra, se você cai, se você se perde. Ele nunca desiste da gente. O menino sorriu. Então ele é igual minha mãe. Todos rimos. E eu pensei, sim, é exatamente isso. Continuo escrevendo. Virou uma forma de oração, de processar tudo que vivo. Registro cada encontro significativo, cada lição aprendida, cada pequeno milagre do cotidiano. Não sei se algum dia publicarei mais algo. Mas escrevo porque preciso. Porque é minha maneira de agradecer, de não esquecer, de manter viva a memória de que Deus age. O grupo de acolhimento completou 5 anos. Fizemos uma celebração simples. Cada pessoa compartilhou brevemente o que aquele espaço significava. Ouvi histórias de pessoas que encontraram força para sair de relacionamentos abusivos, de pessoas que venceram vícios, de pessoas que voltaram a acreditar em si mesmas. Não foi meu trabalho sozinho. Foi obra coletiva. Foi amor em rede. Ao final da celebração, propus um momento de silêncio. Vamos apenas ficar aqui, juntos, em silêncio. Agradecer pela presença um do outro. Agradecer por não estarmos sozinhos. Fechamos os olhos. E naquele silêncio compartilhado, senti uma paz tão profunda que as lágrimas vieram sem pedir licença. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de plenitude. Minha rotina hoje é equilibrada. Acordo cedo, rezo, tomo café com calma, leio um pouco. Celebro missas, visito comunidades, atendo pessoas, participo de reuniões. Mas sempre reservo tempo para mim. Para caminhar, para ficar em silêncio, para cuidar da minha saúde mental e espiritual. Porque aprendi que não posso cuidar dos outros se não cuidar de mim. Letícia e eu jantamos juntos pelo menos uma vez por semana. Conversamos sobre tudo, rimos, às vezes discordamos, mas sempre nos reconciliamos. Ela me contou recentemente que está pensando em se tornar agente pastoral. Quero fazer o que você faz, Edilson. Quero estar perto das pessoas. Segurei a mão dela. Você já faz isso, Letícia. Você sempre fez. Às vezes, quando passo pela Avenida Paulista, sinto um aperto no peito. As memórias voltam, as luzes vermelhas e azuis, os gritos, as algemas, a humilhação. Mas agora consigo olhar para aquela memória com gratidão. Porque foi ali que tudo começou. Foi ali que o homem velho começou a morrer para que o novo pudesse nascer. Perdoar aqueles policiais foi um dos atos mais libertadores da minha vida. Não porque eles mereciam perdão, mas porque eu merecia paz. Carregar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Quando perdoei, foi a mim mesmo que libertei. Hoje sei que minha missão não é converter multidões ou construir impérios religiosos. É simplesmente estar presente. Presente na dor, presente na alegria, presente na dúvida, presente na fé. É ser sinal vivo de que Deus não abandonou ninguém. Quando olho para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, não vejo apenas uma estátua. Vejo a resposta que ela me deu naquela noite em que pedi um sinal. A resposta veio em forma de gente. Letícia, Mariana, a juíza, Dona Maria, Rafael, todos. A resposta veio em forma de amor concreto, de mãos estendidas, de abraços que sustentaram. E agora eu sou parte dessa corrente. Quando alguém me procura desesperado, eu sou a resposta que alguém deu para mim.
Quando alguém está prestes a desistir, eu sou o sinal que um dia recebi. Não por mérito, mas por graça. Por pura graça. Se você chegou até aqui, obrigado por ter caminhado comigo por essas memórias. Sei que você também carrega suas próprias feridas, seus próprios medos, suas próprias buscas. Quero que saiba que não está sozinho. Que existe amor disponível, perdão possível, recomeço real. Meu nome é Padre Edilson Tavares. Já fui humilhado, quebrado, destruído. Mas hoje estou aqui, inteiro de um jeito que nunca estive antes. E se isso foi possível para mim, é possível para você também. Não desista. A história ainda não terminou. E se você puder descrever sua busca por algo maior em apenas uma palavra, qual seria? Pense nisso. Porque às vezes, nomear o que buscamos é o primeiro passo para encontrar. Que Nossa Senhora Aparecida, que me carregou nos momentos mais escuros, também te carregue. Que o amor que me reconstruiu também te alcance. E que você nunca esqueça, não importa quão fundo seja o vale, sempre há caminho de volta para a luz. Amém. Os anos seguintes trouxeram amadurecimento profundo, aquele tipo que só o tempo e a experiência conseguem esculpir. Não eram mais apenas feridas cicatrizadas, mas sabedoria extraída de cada lágrima derramada, de cada noite insone, de cada momento em que pensei que não conseguiria dar mais um passo. A paróquia se expandiu. Conseguimos, através de doações e parcerias, construir um centro comunitário anexo. Não era luxuoso, mas tinha o necessário: salas para aulas, uma pequena biblioteca, uma cozinha comunitária, espaço para reuniões. Ali nasceram projetos que eu nem sonhava possíveis: alfabetização de adultos, aulas de informática, grupos de mães, rodas de conversa sobre saúde mental. Conheci o professor Antônio, um homem aposentado que tinha sido diretor de escola pública por 30 anos. Ele apareceu oferecendo ajuda voluntária. Padre, tenho tempo e conhecimento. Quero doar isso enquanto ainda posso. Juntos, criamos um reforço escolar para crianças e adolescentes. Ver aquelas mentes jovens descobrindo o prazer de aprender, o brilho nos olhos quando entendiam um conceito difícil, era observar pequenos milagres acontecendo. Uma dessas crianças era Beatriz, menina de 10 anos que tinha dificuldade extrema em leitura. Ela se sentia burra, incapaz, envergonhada. O professor Antônio trabalhou com ela pacientemente, dia após dia. Eu acompanhava de longe, rezando por aquela transformação. Levou meses, mas chegou o dia em que Beatriz leu um texto inteiro, sozinha, sem errar. Ela olhou para mim com os olhos arregalados. Padre, eu consegui. Abracei-a com força. Sempre soube que você conseguiria. Hoje Beatriz tem 15 anos, é uma das melhores alunas da turma e quer ser professora. Para ajudar outras crianças como eu, ela diz. E cada vez que a vejo, agradeço por ter entendido que meu papel não era apenas celebrar sacramentos, mas participar ativamente da construção de futuros possíveis. O projeto Pontes ganhou reconhecimento. Fomos premiados por uma organização de direitos humanos. Na cerimônia, pediram que eu falasse. Subi ao palco nervoso, mas determinado. Este prêmio não é meu, comecei. É de cada jovem que não desistiu, de cada voluntário que doou seu tempo, de cada pessoa que acreditou que transformação é possível. Nós não fazemos nada sozinhos. Somos apenas canais do amor que já existe, esperando ser manifestado. Depois da cerimônia, diversos jovens me procuraram. Queriam replicar o projeto em suas comunidades. Compartilhei tudo: erros, acertos, desafios, aprendizados. O mais importante, eu disse, é não ter medo de errar. Vamos errar muitas vezes. Mas cada erro nos ensina algo. O que não podemos fazer é deixar o medo da imperfeição nos paralisar. Recebi também convites de universidades para palestrar sobre racismo estrutural e o papel da igreja na justiça social. Aceitei vários. Não porque me considerava especialista, mas porque entendia que minha história tinha peso. Quando um padre negro fala sobre racismo a partir da própria experiência, as pessoas escutam diferente. É testemunho vivo, não teoria distante. Numa dessas palestras, um jovem branco levantou a mão e perguntou: Padre, o que nós, pessoas brancas, podemos fazer? Respirei fundo. Primeiro, reconhecer o privilégio. Depois, usar esse privilégio para abrir portas, amplificar vozes, dividir espaços. E principalmente, educar seus pares. Quando alguém da sua família ou do seu círculo fala algo racista, confronte. Não espere que pessoas negras façam todo o trabalho de educação antirracista. Esse trabalho também é de vocês. A sala ficou em silêncio.
Alguns pareciam desconfortáveis. Mas vários vieram me procurar depois, querendo entender melhor, querendo ajudar de verdade. Vi ali a possibilidade de construção de pontes reais, não apenas entre pessoas da mesma origem, mas entre pessoas dispostas a desaprender preconceitos e reaprender a humanidade. Minha relação com a diocese também se transformou. Dom Henrique me indicou para compor uma comissão sobre diversidade e inclusão na igreja. Éramos padres, freiras, leigos, todos com experiências diferentes de marginalização. Juntos, elaboramos diretrizes para acolhimento de grupos historicamente excluídos: negros, indígenas, LGBTI+, pessoas com deficiência, pobres. Houve resistência, claro. Setores conservadores nos acusaram de desvirtuar a doutrina. Mas seguimos firmes. Porque entendíamos que o Evangelho é, fundamentalmente, sobre incluir os excluídos, abraçar os rejeitados, dignificar os humilhados. Jesus não estava nos palácios. Estava com os leprosos, com as prostitutas, com os cobradores de impostos. Como poderíamos nos dizer seguidores dele e fechar portas para quem mais precisa? Uma noite, após uma reunião particularmente tensa da comissão, voltei para casa exausto. Sentei na varanda, olhando as estrelas. Letícia apareceu com 2 xícaras de chá. Sentou ao meu lado em silêncio. Depois de um tempo, ela disse: "Você tá fazendo a coisa certa, Edilson. Sei que é difícil, sei que cansa. Mas você tá fazendo a coisa certa." Segurei a mão dela. "Obrigado por estar sempre aqui." Percebi naquele momento que as batalhas mais importantes raramente são fáceis. Mas são necessárias. E quando lutamos com amor, não com ódio, quando buscamos incluir, não excluir, quando construímos pontes, não muros, estamos cumprindo nossa missão mais profunda. Antes de dormir naquela noite, ajoelhei e agradeci. Agradeci pelas lutas, pelos desafios, pelas oportunidades de crescer. Porque havia aprendido que conforto não gera transformação. É no atrito, no desconforto, no confronto com nossas próprias limitações que nos tornamos versões melhores de nós mesmos. O trabalho intenso dos últimos anos começou a cobrar seu preço. Senti o corpo reclamando, dores nas costas, cansaço constante, noites mal dormidas. Letícia insistiu que eu procurasse um médico. Relutei, como sempre fiz quando se tratava de cuidar de mim. Mas ela não desistiu. "Edilson, você não pode cuidar dos outros se não cuidar de si mesmo. Quantas vezes vou ter que repetir isso?" O diagnóstico foi estresse crônico e princípio de esgotamento. O médico foi direto: "Padre, o senhor precisa desacelerar. O corpo está dando sinais claros." Saí do consultório assustado. Eu, que tinha sobrevivido a tanta coisa, agora estava sendo derrubado pelo excesso de trabalho, pela incapacidade de dizer não, pela crença de que precisava estar disponível para todos o tempo todo. Conversei com Dom Henrique. Ele me ouviu com atenção e disse: "Edilson, vou te dar uma ordem. Tire um mês de retiro. Vai para algum lugar tranquilo, descansa, reza, se reconecta contigo mesmo." Tentei argumentar, falar dos projetos, das pessoas que dependiam de mim. Ele levantou a mão. "As pessoas vão ficar bem. Você tem uma equipe competente. E se não conseguem se virar um mês sem você, então falhamos em formar lideranças. Vai!" Fui para um mosteiro no interior, lugar simples cercado por montanhas e silêncio. Os primeiros dias foram angustiantes. Minha mente não desligava. Pensava nos projetos, nas pessoas, nas tarefas pendentes. Pegava o celular a cada 5 minutos, mesmo sem sinal. Foi quando Frei Marcos, responsável pelo mosteiro, me convidou para uma conversa. "Padre Edilson, o senhor está fugindo do silêncio", ele disse calmamente. "Está com medo do que vai encontrar quando parar." Suas palavras me atingiram fundo. Ele tinha razão. Eu estava com medo. Medo de parar e descobrir que talvez eu não fosse tão indispensável quanto imaginava. Medo de enfrentar o vazio. Medo de perceber que talvez eu estivesse usando o trabalho para fugir de algo dentro de mim. Comecei a me entregar ao ritmo do mosteiro. Acordar com o sino, rezar as horas, trabalhar na horta, caminhar pelas trilhas, sentar em silêncio. Nos primeiros dias, o silêncio gritava. Mas aos poucos, ele foi se tornando suave, acolhedor. Comecei a ouvir coisas que o barulho da cidade e da rotina sufocavam. O canto dos pássaros, o vento nas árvores, minha própria respiração. Foi num desses momentos de silêncio profundo, sentado numa pedra olhando o vale, que tive uma compreensão súbita. Eu tinha passado anos construindo, fazendo, servindo. Tudo isso era bom e necessário. Mas em algum momento,
Eu tinha esquecido de simplesmente ser. Tinha esquecido que antes de ser padre, de ser ativista, de ser líder comunitário, eu era apenas Edilson. Um homem que precisava respirar, descansar, sentir. Chorei ali sozinho. Não de tristeza, mas de alívio. Alívio por finalmente entender que eu não precisava provar nada. Não precisava ser super-homem. Podia ser apenas humano. Frágil, limitado, cansado. E estava tudo bem. Durante aquele mês, escrevi muito. Não sobre projetos ou teologia. Escrevi sobre mim. Sobre os medos que carregava, sobre as inseguranças que escondia atrás da ação constante, sobre a criança dentro de mim que ainda buscava aprovação. Foi doloroso e libertador ao mesmo tempo. Voltei transformado. Não com novas ideias ou projetos grandiosos, mas com uma serenidade diferente. Reuni a equipe da paróquia e compartilhei o que tinha aprendido. Precisamos cuidar de nós mesmos. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Vamos estabelecer limites, respeitar nossos horários de descanso, estar presentes para nossas famílias. Alguns olharam surpresos. Mas todos concordaram. Implementamos mudanças. Uma tarde por semana, a paróquia fecha para atividades e todos descansam. Criamos um sistema de rodízio para que ninguém ficasse sobrecarregado. Contratamos uma psicóloga para oferecer atendimento aos voluntários, não apenas aos assistidos. Porque entendemos que cuidadores também precisam ser cuidados. Essas mudanças tiveram um impacto profundo. As pessoas chegavam mais descansadas, mais presentes, mais criativas. Os encontros ficaram mais ricos. Os projetos fluíam melhor. Provamos que fazer menos com qualidade é melhor que fazer muito com exaustão. Meu relacionamento com Deus também mudou novamente. Aprendi a rezar não apenas pedindo ou agradecendo, mas simplesmente estando. Sentar em silêncio na capela, sem palavras, sem pedidos. Apenas estar na presença. E descobrir que isso, por si só, era oração profunda. Passei a valorizar mais os pequenos momentos. O café da manhã sem pressa. A conversa despretensiosa com Letícia. O pôr do sol visto da janela. A risada de uma criança. A mão enrugada de um idoso segurando a minha. Percebi que Deus estava ali, nesses detalhes mínimos, não apenas nas grandes realizações. Um dia, o jovem Tiago me procurou. Ele estava diferente, mais leve. Padre, consegui meu primeiro emprego de carteira assinada. Abracei-o com força. Mas o que mais me tocou foi quando ele disse: "E sabe o que é mais legal? Agora eu posso ajudar minha mãe. Posso retribuir tudo o que ela fez por mim." Vi nele o reflexo do que eu tinha aprendido, que receber é importante, mas retribuir, compartilhar o que recebemos, é o que dá sentido completo à experiência. À noite, sozinho na capela, agradeci por mais essa lição. Por entender que a vida não é corrida, é caminhada. Não é sobre chegar, é sobre percorrer. Não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que importa com amor e presença. O tempo continuou seu curso, trazendo consigo estações de renovação e também de despedidas. Aprendi que a vida é feita desses ciclos, e que cada um deles carrega seu próprio significado, sua própria beleza, mesmo quando dói. Foi no outono especialmente bonito que recebi a notícia de que seu Joaquim estava hospitalizado. Câncer avançado. Os médicos davam poucas semanas de vida. Corri para o hospital, o coração apertado. Encontrei-o numa cama simples, magro, frágil, mas com aquele sorriso que era sua marca registrada. "Padre, que bom que veio", ele disse com a voz fraca. Sentei ao lado da cama, segurei sua mão calejada. "Seu Joaquim, como está se sentindo?" Ele respirou fundo. "Tô cansado, padre. Mas tô em paz. Construí muita coisa nessa vida. Prédios, móveis, gente. Agora é hora de descansar." Suas palavras eram simples, mas carregavam uma sabedoria profunda. Visitei-o todos os dias. Conversávamos sobre tudo, sobre a vida que ele viveu, sobre os arrependimentos que carregava, sobre as alegrias que guardava no coração. Num desses encontros, ele me disse: "Padre, o Senhor me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Eu tinha mais de 70 anos quando comecei a trabalhar com os meninos. Foram os anos mais felizes da minha vida." Segurei sua mão com mais força. "Seu Joaquim, o Senhor me ensinou que fé é continuar construindo mesmo quando parece que vai desabar. O Senhor foi meu professor." Ele faleceu numa manhã tranquila, cercado pelos jovens que ele tinha ajudado a formar. O velório foi na paróquia. Centenas de pessoas passaram para se despedir. Ex-alunos, vizinhos,
amigos. Cada um com uma história para contar sobre aquele homem simples que tinha feito diferença na vida de tanta gente. Durante o enterro, enquanto eu falava, olhei para aqueles rostos e vi o legado de seu Joaquim. Não eram prédios ou móveis. Eram vidas transformadas, sonhos construídos, esperanças plantadas. Ele nos ensinou que o que construímos nas pessoas permanece para sempre. Eu disse que a única obra verdadeiramente eterna é o amor que plantamos nos corações. A morte de seu Joaquim me fez refletir sobre minha própria finitude. Não com medo, mas com clareza. Um dia eu também partiria. E o que ficaria? Não seriam os prêmios ou reconhecimentos. Seria o amor compartilhado, as vidas tocadas, as sementes plantadas. Comecei a pensar em sucessão. Não porque estivesse planejando sair, mas porque entendia que liderança responsável prepara o futuro. Identifiquei pessoas na comunidade com potencial de liderança e comecei a investir nelas. Delegava mais, confiava mais, permitia que outros brilhassem. Uma dessas pessoas era Clarice, aquela jovem que tinha sido vítima de violência doméstica. Ela tinha se transformado completamente. Fez faculdade de serviço social, se tornou voluntária dedicada e tinha um dom natural para acolher pessoas em situações de vulnerabilidade. Propus que ela assumisse a coordenação do grupo de acolhimento. Ela hesitou. Padre, eu não sei se estou pronta. Sorri. Clarice, ninguém nunca está completamente pronto. A gente aprende fazendo. E você não estará sozinha. Estarei aqui apoiando. Ela aceitou. E em poucos meses, provou que estava mais do que pronta. Trouxe ideias novas, perspectivas frescas, uma energia que eu já não tinha mais. Ver aquelas lideranças emergindo me encheu de esperança. Percebi que meu papel estava mudando. Eu não precisava mais estar à frente de tudo. Podia estar ao lado, apoiando, orientando, celebrando. Era uma transição difícil para meu ego, mas necessária para o bem da comunidade. Retomei algo que tinha abandonado há anos: a pintura. Quando criança, eu adorava desenhar. Mas ao entrar no seminário, achei que arte era frivolidade. Agora, redescobri que criar é uma forma de oração, de conexão com o divino. Comecei a pintar durante minhas manhãs livres. Nada profissional, apenas para mim. Paisagens, rostos, momentos. Letícia ficou surpresa quando viu meus quadros. Edilson, não sabia que você pintava. Ri. Eu também tinha esquecido. Ela segurou um quadro que eu tinha feito do rosto de Dona Maria. Isso é lindo. Você devia expor. Balancei a cabeça. Não precisa. Pinto porque me faz bem, não porque preciso de reconhecimento. Essa mudança de perspectiva foi libertadora. Aprendi a fazer coisas simplesmente pelo prazer de fazer, não por obrigação ou expectativa de resultado. Ler um livro sem propósito, caminhar sem destino, sentar sem agenda. Permitir-me ser improdutivo, porque nem tudo na vida precisa ter utilidade imediata. Numa dessas caminhadas sem destino, encontrei um menino sentado na calçada, chorando. Sentei ao lado dele. Tá tudo bem? Ele enxugou as lágrimas com a manga da camisa. Meu pai bateu na minha mãe de novo. Não sei o que fazer. Meu coração se apertou. Como você se chama? Miguel. Segurei o ombro dele. Miguel, você não está sozinho. Vamos resolver isso juntos. Acompanhei o caso. Acionamos a rede de proteção, conseguimos medida protetiva para a mãe, abrigo temporário, acompanhamento psicológico. Miguel e a mãe foram acolhidos pela comunidade. Meses depois, ela conseguiu emprego e casa própria. Miguel voltou a sorrir, a brincar, a ser criança. Encontros como esse me lembravam constantemente: não podemos mudar o mundo sozinhos, mas podemos mudar o mundo de alguém. E quando muitos fazem isso, um de cada vez, o mundo inteiro se transforma. À noite, ao rezar, agradeci por cada encontro, por cada história que cruzou minha vida. Agradeci por ter aprendido que servir não é sacrifício pesado, é privilégio. Que amar não é esvaziamento, é preenchimento. Que entregar a vida aos outros, paradoxalmente, é a forma mais plena de vivê-la. Dormi em paz, sabendo que o dia seguinte traria novos desafios, novos encontros, novas oportunidades de ser canal do amor que me transformou. E isso, por si só, já era motivo suficiente para agradecer.